Uma palavra simples, subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo o Deus. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 4 e versículo de número 24. Diz assim: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Hoje é 12 de março de 2026. Obrigado, Pai, por esse momento. Te apresento todos que me ouvem, a minha família, a família de todos, a minha vida, esta missão. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia dizendo o Deus. E se você está olhando aí para o layout da mensagem do dia que nós criamos, está aí uma multidão, um povo, olhando para uma luz. E essa luz é como sendo aqui mostrada a glória de Deus, né? E nós observamos nessa criação dessa imagem que as pessoas não suportam olhar para essa luz. Tremenda é a sua força, o seu poder. Escolhi esse texto base como leitura bíblica, onde é muito conhecido esse relato, nesse encontro entre Jesus e a mulher samaritana, onde Jesus mostra aqui, revela para essa mulher, vamos falar assim, a identidade de Deus. Deus é um ser espiritual, Deus é eterno, Deus nunca teve princípio, Deus nunca terá fim. Glorificado seja o nome de Deus por isso. Já pensou nesta grandeza, na possibilidade de nós adorarmos esse Deus e um dia estarmos frente a frente com Ele? Eu notei aqui rapidamente alguns versículos para que a gente possa deixar para você, a senhora e o senhor, depois, de uma forma mais diligente, né? Ler e refletir, tá? Então, quando a gente vê Jesus explicando para aquela mulher que Deus é Espírito, isso significa que Deus não possui um corpo físico, nem está limitado a esse espaço que a gente vive, né? No tempo. Deus é atemporal, Deus é eterno, como já mencionei. Então Deus se manifesta em glória. Quero que você tiver um papelzinho aí, uma caneta, vá anotando. Vou ser bem breve aqui nos textos. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 16, fala que Deus habita nessa luz inacessível. Ezequiel, capítulo 1, versículo 27, fala que a presença de Deus é descrita ali com brilho, com fogo, e a Bíblia mostra Deus cercado de luz, majestade e glória. Também Deus é conhecido por seus atributos. Anote aí, Isaías capítulo 6, versículo 3, fala que Deus é santo. Jeremias capítulo 32, versículo 17, fala que Deus é o Todo-Poderoso. Salmos 139, ali vai descrevendo Deus como sendo onisciente. Ele está sabendo de tudo que a gente pensa, até mesmo antes da gente pensar. Salmos capítulo 139, 7 e 8, 9 e 10 dos versículos fala da onipresença de Deus. Ele é onipresente, está em todo lugar. Primeira carta de João capítulo 4, versículo 8 fala do amor, que Deus é o próprio amor. Deus, ele se revela através de Jesus Cristo. Quando Jesus veio aqui em carne, ele estava sendo revelado através do Filho, através de Jesus Cristo. Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 9, Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai, vê o Deus. Quando eu dei o tema aqui, olha, esse tema dizendo o Deus, é porque não existe outro. Eu não disse um Deus, ele é o Deus.
com D maiúsculo. Fiz questão aqui de usar o tema Deus em letras com caixa alta, como se diz, né? Todas as letras com caixa alta, porque não existe outro Deus, ele é o único Deus. Glória a Deus por isso. Então, quando Jesus disse isso, quem me vê a mim vê o Pai, olhando para ele, nós vemos o caráter de Deus, que é o amor de Deus, a misericórdia, a justiça e a santidade. Mas, gente, para concluir, Deus não pode ser visto plenamente, né, pelos olhos humanos, pelos nossos olhos, mas Deus pode ser conhecido através da sua palavra, por exemplo, pela Bíblia. A gente vê Deus sendo revelado ali. Deus pode ser conhecido pela sua glória e por Jesus Cristo. Então vale a pena nós servirmos a esse Deus, glorificarmos a esse Deus, sermos dependentes desse Deus, falarmos deste Deus e sermos fiéis para que um dia, e não vai demorar muito se a gente continuarmos fiéis a Ele, estarmos frente a frente com esse Deus. Vamos ver Deus como Ele é. Não como esses olhos que a gente tem aqui ainda, limitados, olhos fadados ao pecado, mas olhos de um corpo com um corpo glorioso. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé Gomes.